Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É sábado, é noite pascal, é a vigília, mãe de todas as vigílias. Hoje, nesta noite, vamos fazer o grande caminho do povo de Deus. Na liturgia, vamos ler as leituras desde a criação, passando pela libertação do povo, os profetas, até chegar ao ápice da revelação com a morte e ressurreição do Senhor. Cristo ressuscitou. Ele vive no meio de nós. O Evangelho, Lucas, capítulo 24, versos 1 ao 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas. Mas eis que se apresentaram junto delas 2 homens com vestes resplendentes. Tomadas de medo, voltaram o rosto para o chão. Mas eles disseram-lhe: Por que buscais entre os mortos o vivente? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e no terceiro dia ressuscite. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram elas Maria Madalena, Joana e Maria de Tiago. Também outras que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Estes, porém, acharam tudo o que relataram um delírio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que acontecera. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o episódio da ressurreição de Jesus não foi uma tarefa fácil para que os seus discípulos compreendessem. Primeiro, pelo grande abalo da morte. Segundo, pela grande novidade, que é a ressurreição. A morte, nós compreendemos. A morte, nós experimentamos. A morte, nós testemunhamos todo dia. Mas a ressurreição parece que é algo um pouco ainda estranho aos discípulos de Jesus e a nós. Basta ver até hoje como que o nosso povo tem um apreço maior pela celebração da Sexta-feira da Paixão do que a celebração do Domingo Pascal. Tem mais apreço pelo sofrimento, a dor e a morte do que pela ressurreição. Isso não é maldade, isso não é falta de formação litúrgica, isso é experiência existencial. Porque muitas vezes nós experimentamos no nosso cotidiano
mas a morte, a dor. E isso nos faz associar com a dor de Jesus. A nossa paixão se associar com a paixão de Cristo. O nosso sofrimento com o sofrimento do Senhor. Agora, a ressurreição, muitas vezes temos dificuldade para perceber. As mulheres vão até o túmulo, encontram o túmulo vazio, escutam os anjos anunciando: vocês estão procurando o vivente aqui no cemitério? Não, ele ressuscitou, ele vive. E como vamos cantar na prece da sequência, vive e caminha à frente dos seus, para nos levar ao céu. Agora tem algo bastante interessante, porque as mulheres, mesmo com medo, mesmo sem compreender bem o que estava acontecendo, elas não se calam. Vão anunciar aos discípulos, à comunidade, a ressurreição. Os discípulos não acreditam bem nas mulheres. Mas Pedro vai correndo ao túmulo para verificar e volta também admirado. Queridos irmãos, queridas irmãs, a ressurreição de Jesus é algo que acontece na história, na vida de Jesus, na história, na vida dos discípulos, mas é um evento também que transcende a história. Não dá para compreender a ressurreição de Jesus como um evento puramente histórico, existencial. Mas talvez seria melhor usar o termo um evento transhistórico, que tem efeito na história, mas que vai para além, transcende. A ressurreição de Jesus é o grande sim de Deus ao seu justo. O livro da sabedoria diz: todo mundo olha para o justo e diz: que adiantou a sua fé? Mas o justo sabe que a sua vida está escondida em Deus. O justo sabe que em Deus confiou a sua causa e não será abandonado. É isso que acontece com Jesus. Ele não foi abandonado à morte, mas o Pai o ressuscitou pelo Espírito. E a ressurreição de Jesus agora se faz anúncio de esperança, de alegria, de fé. Por isso, não podemos viver uma fé cristã como uma eterna sexta-feira da paixão. Mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, às dores, mesmo marcados com os sinais dos pregos, da lança, mesmo marcados com a injustiça, a dor do mundo, já somos libertados, já somos ressuscitados. Por isso, precisamos viver a alegria pascal. Tem um autor que diz: a diferença de um povo cristão para quem não é cristão poderia ser descrita: um povo feliz a um povo triste. Portanto, não dá para ser cristão vivendo com tristeza a nossa fé. A ressurreição resgata a nossa esperança. Não uma esperança ilusória, mas a esperança naquele que ressuscitou e vive entre nós. Se ele ressuscitou, com ele também nós ressuscitaremos. E ao mesmo tempo,
Quem faz a experiência da ressurreição, anuncia. Por isso que na ressurreição de Jesus, encontramos a grande missão da igreja. É a experiência da ressurreição. É movidos por essa certeza de que o amor não morreu na cruz, ou pelo menos não terminou na cruz. É movidos pela certeza de que Deus é fiel e não nos abandona na morte, que Ele está conosco, que Ele vem em socorro de nós, que Ele cumpre a sua promessa, que Ele ressuscitou Jesus e com Ele nós também ressuscitaremos, que a igreja encontra força, criatividade, ousadia para o seu anúncio. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus possa ressuscitar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua comunidade. E que a experiência da ressurreição nos faça renovar a fé, a esperança, a alegria. Nos faça uma igreja que anuncia corajosamente: Cristo ressuscitou. A vida venceu a morte. Os detentores do poder perderam, porque Cristo venceu. O Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa, alegria, esperança e fé. Fiquem com Deus.